Olá, bem-vindos ao canal EQM Investigação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de quase morte única. Zack disse que teve muitas experiências fora do corpo, mas essa foi uma experiência de quase morte que aconteceu quando ele tinha 14 anos. Eu tinha acabado de passar por tudo isso. Era outubro. Eu tinha acabado de ser diagnosticado com leucemia. Eu tinha acabado de passar por tudo isso. Era outubro, final de outubro, início de novembro, e eu tinha 14 anos e tinha acabado de sair do hospital, depois de ter ficado quase 10 semanas no hospital, depois de ter tido as minhas primeiras experiências com a químio, leucemia e todas essas coisas. Então, este dia em particular, foram cerca de 3 dias depois de eu obter alta do hospital. Tínhamos acabado de descobrir que minha espinha, 3 das minhas vértebras lombares tinham problemas. Então, os ossos das vértebras estavam fraturados e por uma queda que acabou me trazendo muitos problemas. Então, isso estava me dando muita dor nas costas. E a solução para isso era usar uma cinta ajustada para mim, e tive que usar isso por alguns meses até minha coluna, aqueles ossos serem curados juntos. Agora, naquela manhã, eu tive dores fortes e eu não tinha comido nada. Eu estava com meu pai. E estava também com meu irmão mais novo, que tinha 4 anos. E tínhamos acabado de sair da quimioterapia. Teve muito exame de sangue feito. E então, no início da tarde, provavelmente por volta das 11, nós fomos pegar a cinta. Na verdade, íamos tirar medida, ver qual era mais adequada. Nós entramos no pequeno edifício e a moça foi muito legal com meu pai. Ela começou a conversar sobre tecnologia, sobre música e outras coisas. E até aí a dor estava razoável. Eles estavam falando sobre música e comecei a me sentir um pouco confuso, um pouco tonto. Mas fui e entrei na sala para tirar as medidas. E o que eu tive que fazer foi segurar esses tipos de barras paralelas. Eu tive que apenas ficar lá e a moça lenta para tirar este molde do meu torso para que ela pudesse começar a explicar, ensinar a encaixar a cinta de forma certa e em suas dimensões. Não era um molde, era mais uma medição, como uma cinta estranha. E eu não estou apenas ali parado, mas eu comecei a ficar mais confuso e mais confuso e mais vertiginoso. E eu já tinha tido esse problema anteriormente, porque eu desmaiei algumas vezes. A minha contagem de sangue estava realmente baixa, desde o hospital. Posso dizer que tive várias experiências fora do corpo, principalmente os 2 meses antes deste acontecimento, o que para mim era só confusão da minha cabeça. E tudo foi ficando mais confuso, ficando mais turvo. E eu sou meio do tipo, você sabe, eu gosto de ficar na minha, gosto de falar comigo mesmo, na minha cabeça, coisas do tipo, você está bem, você está bem. Você só tem que aguentar, ficar forte, ficar de pé, fique de pé, segure a você mesmo. Então terminamos com tudo, meu pai ainda um tempo falando de tecnologia e de música, e eles num breve bate-papo sem pressa. Então pude ser liberado, para meu desespero, fui andando à frente. Comecei a sair da sala e estou tentando ir à frente porque eu realmente preciso chegar ao carro. Quando eu estava realmente ficando confuso, senti como que se minha visão estivesse estreitando. Comecei a sentir um formigamento em todos os lugares do meu corpo. Estava me sentindo realmente muito tonto. Então meu pai ainda estava na entrada do prédio, conversando e brincando com essa moça. Eu me lembro que meu irmão estava segurando a mão do meu pai, e provavelmente eu estava a 4 ou 5 metros à frente deles. Então cheguei à caminhonete e sento na borda da caminhonete. Não sentei, mas apenas descansei minha mão e meus cotovelos, e comecei a olhar para o chão turvo. E estou ficando mais confuso e minha visão vai estreitando e estreitando. E eu olho até a minha esquerda, onde meu pai está, e provavelmente a cerca de 5 metros de distância de mim, ele pôde ver obviamente que algo estava errado.
E ele me disse: qual o problema? E tudo que eu pude dizer foi: eu vou cair. E tudo ficou preto. E não só ficou tudo preto, mas simultaneamente silencioso. E acabei neste túnel, de branco luminescente, uma luz prateada dourada, e vi uma figura negra, um vulto que parecia estar usando um casaco, um sobretudo, provavelmente cerca de 20 metros de mim. E era só o que eu conseguia enxergar. Eu olhei ao redor e senti esse mover interno de paz e amor e em tudo ao meu redor, se movendo por todo o meu corpo, e foi tão magnífico e bonito. Eu só fiquei bem depois que essa sensação começou. Eu estava com dificuldade de respirar e de me mexer, mas eu meio que depois senti esta maravilha, esta magnificência, esta magia, este amor que estava se movendo por toda parte em mim. E eu me concentrei naquela sombra negra, naquela figura. E eu não consegui ver um rosto, mas por alguma razão eu tive um sentimento muito forte que era o meu avô, que morreu há 7 anos. E para ser honesto com você, eu não posso me lembrar e dizer que realmente era ele. Eu só tive essa impressão, que esta figura que eu considerei ser meu avô estava me dizendo que tudo iria ficar bem. Isso soa tão clichê, pois não foi só isso que eu iria passar. Depois teria todo o tratamento do câncer, a químio, todas essas coisas. Mas ele me disse que tudo ia ficar bem. Era quase como se dissesse que eu estava curado. Conversa que eu acabei realmente acreditando. Acordei achando que não ia precisar mesmo passar por tudo aquilo. Ao ver ele se comunicando comigo que tudo estava bem, que tudo ficaria bem. Então vi o que parecia ser a eternidade, apenas o infinito. Um infinito existente nesse espaço de beleza, de magia, de amor eterno. Não me disseram que tinha que voltar, não me disseram que eu poderia ficar. Eu contemplava este lugar e fui imediatamente sugado, e tudo ficou preto de novo. Então, comecei a ouvir as vozes, mas eu ainda não estava em meu corpo. Não sei se isso faz sentido. Eu sentia um túnel que era conectado ao meu corpo de alguma forma, como um túnel preto. Um túnel que eu interpretei como preto ou vazio, conectado ao meu corpo, e eu podia ouvir: Zack, acorde, Zack, acorde. E ouvi outra voz também: ele está bem. Você quer que eu chame alguém? Você quer que eu ligue para o 91? Ele está bem? Zack, acorda, Zack. Então, o formigamento começou a se instalar novamente, e eu senti como se tivesse reabitado meu corpo, e eu não conseguia abrir meus olhos. Mas eu pensei, estou bem, mas não conseguia abrir os olhos. Era a voz do meu pai, e a outra voz desconhecida eu não sabia de quem era. Então, eventualmente, a sensação que meu sistema nervoso veio de volta e voltou. Eu consegui abrir meus olhos provavelmente cerca de 30 a 45 segundos. E meu pai estava frenético. Isso assustou o meu irmão mais novo, Jake, e ele estava apavorado. Tinha 4 anos e dizia: Meu Deus, meu irmão, parece que ele está morto. Eu só posso imaginar o trauma que ele experimentou. Isso assustou muito a minha família. Mas então eu acordei, eu meio que me mexi e fiquei sentado lá por um tempo. Quando consegui entrar na caminhonete, estava me sentindo muito fraco, mas pedi para meu pai que queria comer alguma coisa. Eu tinha apenas 14 anos, então seguimos viagem para casa. Eu apenas tive essa sensação, como se eu precisasse contar ao meu pai, porque era o meu avô, era o pai dele, e eu precisava dizer a ele que eu tinha visto, ou pelo menos pensei ter visto o vô. Então eu disse: Sabe, pai, quando eu saí, quando eu desmaiei, eu acabei nesse túnel de luz.
uma luz muito bonita, e eu acho que eu vi o vô lá. Ele estava lá, eu tenho certeza. E meu pai ficou um pouco em pânico com tudo que aconteceu, você sabe. O filho dele estava morrendo, a quimioterapia, o tratamento de câncer, todos esses medicamentos e tudo isso, potencialmente você sabe que pode morrer. E eu estive nesse túnel de luz branca, então tenho certeza que ele ficou em pânico. Seus olhos meio que se entristeceram quando contei a ele. E ele não ouviu muito interessado. Começou a falar qualquer coisa além disso, e apesar de tudo, eu estava bem. E insistia em contar. Tudo que eu consegui realmente lembrar, eu disse. Disse que ele estava usando, sobretudo, um casaco que era muito estranho, mas que não consegui ver o rosto dele. Era apenas uma figura escura. Então ele levou isso na esportiva. E você sabe, quis ser gentil e não quis falar sobre isso. Então fiquei pensando na minha mente de 14 anos. Eu estava tentando racionalizar o que tinha acontecido. Então, eu provavelmente só tive um tipo estranho de experiência alucinógena. Tipo, talvez eu tenha batido minha cabeça, não sei. Fato engraçado é que eu nunca bati minha cabeça, porque meu pai, a 5 ou 6 metros de distância de mim, me pegou quando eu estava prestes a atingir o chão. Então, de alguma forma, ele ligou suas asas de anjo e seus sapatos flash e realmente me pegou. O que é bem impressionante porque eu nunca me machuquei ou caí no chão. Ele realmente me pegou e me deitou no chão. E eu nunca bati a cabeça. De qualquer forma, eu estava tentando apenas racionalizar em minha cabeça. Eu não sabia o que tinha acabado de experimentar, mas eu sabia o que tinha experimentado. E pensei: será que criei tudo isso? Foi alucinação? Mas não era. Eu estava procurando por uma resposta. Nenhuma resposta espiritual na época. Eu estava apenas tentando entender e queria que Deus me fizesse melhorar. E assim, cerca de 2 semanas depois, meu pai acabou achando uma foto que ele tinha guardada, olhando aleatoriamente através dos seus documentos, e achou essa foto. E ele mostrou para mim, e era o meu avô vestindo o sobretudo do exato comprimento que ele estava vestindo quando o vi no túnel. Então, essa foi a minha afirmação de que eu realmente experimentei algo sobrenatural. Eu nunca tinha visto aquela foto antes, mas eu realmente passei pelo túnel. E essa é a minha experiência de quase morte.